Salve, salve, futuros graduados! Mais um vídeo hoje, trabalhando aqui o curso de Educação Física. Tem aqui as disciplinas desse semestre, os professores e vamos lá para a nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem. Olha só, conforme os semestres e o curso vão avançando, seus olhares de compreensão sobre a área vão sendo construídos, modificados, forjando sua identidade profissional. A produção textual interdisciplinar possui o papel de integrar os saberes e conhecimento, sempre aproximando de objetos próprios da nossa ampla área de intervenção. Para esse semestre, nós professores, de modo coletivo, construímos um tema bastante motivador e relevante para a área: esporte, da compreensão do fenômeno aos saberes da intervenção. Então esse trabalho ele vai ser organizado em duas partes. Na primeira parte, você será motivado a fazer uma produção textual, tendo como referência um tema e alguns artigos disponibilizados. Então, o trabalho está organizado em duas partes. Na primeira parte, você vai produzir um texto, tendo como referência um tema e alguns artigos disponibilizados. Então, a primeira parte, o texto, é através dos artigos que foram disponibilizados. Na segunda parte, você encontrará situações, problemas, pensadas de modo concreto a partir do cotidiano e desafios profissionais, relacionando os conteúdos do semestre. Fiquem atentos às orientações específicas ao final de cada parte descrita, assim como as orientações gerais. Então, as orientações para a produção está aqui, né? Na parte de desenvolvimento, ela será estruturada em dois momentos ou em duas partes, conforme acabamos de ler agora. Então a primeira parte está aqui, produção de texto. O tema é esporte, cultura, mídia e suas influências na iniciação esportiva. Olha só, a partir das leituras indicadas, podemos perceber a importância da educação física como ferramenta de superação do ser humano e da construção de uma sociedade igualitária, principalmente para os menos favorecidos. Também foi possível compreender que as mídias exercem forte influência no desenvolvimento e na racionalização da sociedade contemporânea, presente na esfera econômica, na subjetividade e no espírito crítico de nossa sociedade. Autores como Adorno, ao se debruçarem no fenômeno da indústria cultural, apontam elementos essenciais em suas análises sobre a dinâmica ideológica e manipuladora da técnica e da mensagem veiculada pela mídia, sendo a indústria cultural um sistema integrado de produção de bens espirituais, fazendo com que os produtores e consumidores da cultura percam suas autonomias de reconhecimento, resultando a transformação de bens culturais em mercadorias homogeneizadas e totalizadoras. Segundo os autores, a indústria cultural, embora pregou estar a serviço dos sujeitos, democratizando e disseminando a cultura a todos, funciona ao contrário, a partir de uma lógica própria, isto é, seguindo a dinâmica da produção industrial competitiva, necessariamente tem que se adaptar à demanda dos mercados. A indústria dos espíritos, sujeita aos limites da expansão dos lucros, impõe tanto aos produtores quanto aos consumidores a perda da autonomia da criação. O ponto central da crítica é a denúncia de que as formações sociais modernas se transformam em sociedades administradas pela racionalidade técnica. Diferentemente da visão da escola de Frankfurt, representada por Adorno e Horkheimer, Pierre Bourdieu,
atenta para a questão da manipulação ideológica das mídias, conduzidas em suas programações, principalmente televisiva. Para Bourdieu, o campo jornalístico está inserido no campo da produção cultural, educacional, literária, científica, e tal como qualquer outro espaço de atuação social, funciona a partir de uma dinâmica própria com certa autonomia. Bourdieu entende que a estrutura social é um sistema hierarquizado de poder e privilégios determinado tanto pelas relações materiais quanto pelas relações simbólicas entre os indivíduos. Nesse sentido, observe o fragmento textual. A diferente localização dos grupos sociais nessa estrutura deriva da desigual distribuição de recursos e poderes de cada um deles. Bourdieu entende por recursos capital econômico, capital cultural, capital social e capital simbólico. Assim, a posição que um determinado agente ocupa nessa geografia do social é definida, então, segundo a posição que esse mesmo agente ocupa nos diferentes campos ou fontes de poder. Ou seja, a posição ocupada por um grupo no campo social é definida de acordo com o volume e a composição de um capital adquirido a ele ou incorporado. Noutras palavras, para aprender concretamente as interações objetivas entre os indivíduos ou entre os grupos sociais, é preciso observar as relações entre as posições ocupadas segundo uma distribuição de recursos. A partir das diferentes posições ocupadas no espaço social, a realidade se apresenta então objetivamente como um sistema simbólico organizado segundo a lógica da diferença. O espaço social funciona como um espaço dotado de sentido e formado por estilos de vida variados e seus respectivos grupos de status. A desigual distribuição de capital econômico e cultural, que é própria da dinâmica da sociedade capitalista, permite a constituição de práticas e disposições culturais variadas e tipos específicos de interesse de grupos. Nesse sentido, para compreender as diferenças e as semelhanças de disposições culturais de indivíduos entre os grupos sociais, Bourdieu utiliza-se do conceito de hábitos, o princípio orientador e unificador de todas as práticas. Ou seja, Bourdieu considera que as atividades e representações do agente social são explicadas por meio de um conjunto de disposições éticas e estéticas, que expressam, na forma de sistemas de preferências culturais, as divisões derivadas da estrutura de distribuição das diferentes formas de capital. Então, olha só, com base nas reflexões apresentadas pelas leituras, fica o questionamento. Então, nós lemos esses dois textos, de Bourdieu e de Seton,